maior lutador da história do UFC se encontra em uma encruzilhada. Jon Jones está entre se aposentar, voltar para os meio pesados ou aceitar uma luta que não é a luta do cinturão nos pesos pesados. Isso porque ele recusou-se lutar com o Ngannou por agora, pediu mais tempo para treinar, para adaptar o seu físico à categoria. O Ngannou, por sua vez, se recusou a defender seu cinturão agora contra o Derrick Lewis, o que fez com que Dana White marcasse o cinturão interino entre Ciryl Gane e Derrick Lewis, e Jon Jones ficou sem um par para dançar. Mas o Dana White arrumou aí uma solução, ele ofereceu Stipe Miocic, o maior peso pesado da história do Ultimate. E o Jon Jones recusou. Então, sinceramente, não dá para saber o que o Jon Jones quer da vida, porque o Miocic, para mim, é o melhor adversário em todos os lados aí pro Jon Jones. Primeiro, ele não é aquele cara pesadão, ele não é o tal do titã, como diz o Jon Jones, se referindo ao Ngannou. Ele é um cara que pesa relativamente a mesma coisa do Bones. Na hora de lutar, ele pesa cerca de 106, no máximo ali 108 quilos. É o peso que o Jon Jones sempre esteve em off. E na verdade o Jon Jones está até mais pesado que isso. Ele já postou que estava pesando 112 quilos, muito mais até do que o Stipe Miocic. Ou seja, você vai pegar um cara que tem um nome muito maior do que o Ngannou, muito mais ainda do que o Derrick Lewis ou o Gane. Não tem nem comparação. Se ele entra na categoria já vencendo o Miocic, mesmo que não tenha ali o cinturão em disputa, ele já chega com uma baita moral nos pesos pesados. E para aqueles que ainda têm dúvidas se o Jon Jones é o maior da história, acho que essa dúvida não iria mais existir. Porque, pô, se o cara sobe para os pesados, coisa que todo mundo cobrou a vida inteira, e vence o maior de todos de lá, mesmo que não tá com o cinturão, mas até outro dia atrás aí, ele era o maior da história. Ele ainda é, mas ele estava ativo com esse posto de maior peso pesado de todos os tempos, que havia vencido o Cormier 2 vezes e vencido o Ngannou. Então imagine a moral do cara, ele podia subir, vencer o Miocic e nem fazer mais nada. Volta lá para sua categoria meio pesado, ou até continua, tenta aí tirar o cinturão ou do Gane ou do Ngannou, que vão disputar aí o cinturão linear. Então era disparada a melhor opção pro Jon Jones e ele não quis. Não dá para entender o que ele quer da vida, porque o tempo passa e ele não fica mais novo, ele não vai ficar mais forte, ele não vai ficar com mais preparo e ele não vai ficar ainda melhor no MMA. Porque é claro que com o tempo, adquirindo experiência, você vai ficando melhor, ok, mas chega uma certa idade que você só tem a descer, você não tem mais a subir. E o Jon Jones está nessa fase. O Jon Jones não é mais nenhum garotinho. Não que ele esteja velho e acabado para o esporte, não tá. Mas ele está mais para o fim do que para o meio ou começo de carreira. Então, quanto mais ele espera para fazer a sua estreia na categoria dos pesados, pior fica o cenário para ele. Por quê? O Ngannou está em fase de crescimento no MMA. O Jon Jones está em fase de descer. Ele está adquirindo mais força, mais peso, mais casca, mais carcaça? Tá. Porém, ele não está adquirindo mais habilidade. E para mim o que interessa é a habilidade, ainda mais na categoria onde a força prevalece. A força prevalece porque tem poucos lutadores habilidosos. Mas se vocês forem ver, os grandes campeões pesos pesados sempre foram caras tecnicamente acima da média. Dificilmente você vê um cara gigantesco sem técnica como campeão. A gente está vendo aí o Ngannou. Mas o Ngannou não é aquele cara sem técnica. O Ngannou é muito bom lutador. Não é um primor técnico como é o Miocic, como era o Cigano, ou como era o Velasquez, mas é um cara de técnica. Por exemplo, o Derrick Lewis poderia ser campeão. Ele seria um desses caras sem técnica, gordo, com pouco preparo físico, campeão, peso pesado, mas você não vê isso. A regra em todas as categorias você é diferenciado tecnicamente, você é campeão. E o Jon Jones é diferenciado tecnicamente, é diferenciado na parte física, é um cara que não cansa. Mas quanto mais o tempo passa, mais isso vai descendo. Então, na minha opinião, não vale mais a pena ele voltar para os meio pesados. Não tem o que fazer lá. Todos os lutadores ali são, entre aspas, aí, digamos, pequenos demais pro Jon. Ele vai enfrentar o Blachowicz, se vencer o Blachowicz, vai agregar em que a carreira dele? Não vai aumentar em nada, absolutamente nada. É só mais um. Se ele enfrenta o Reis de novo e vence o Reis, ou o Marreta, vai agregar em nada. Ele só vai correr risco sem nenhuma recompensa. É muito risco e zero recompensa. Enquanto que nos pesados ele só tem a crescer. Qualquer vitória dele na categoria dos pesados contra qualquer lutador vai fazer agregar muito naquele argumento de que ele é o maior de todos. Então, ao meu ver, ele está mais próximo de se aposentar do que continuar lutando, muito menos na categoria dos meio pesados. A gente corre aqui o risco de nunca mais ver o Jon Jones lutar. E eu já fiz um vídeo falando sobre isso, muita gente veio falar que eu estava exagerando. Eu fiz esse vídeo deve ter uns 3 meses.
Eu já previa que o Jon Jones correu o risco de não lutar mais. E tá acontecendo. O cara recusou luta com o Ngannou, recusou luta com o Miocic e fica enrolando, enrolando, enrolando. A impressão que dá realmente é que ele tá fugindo. Mas o medo de ainda não estar preparado. Aquela coisa de, pô, preciso ser um titã para ser peso pesado. Na minha opinião, não tem nada a ver. Você precisa ser habilidoso e ter acima de 94 quilos. É só isso que você precisa para ser um peso pesado. Você não tem que ser gordo, meu amigo. Você não tem que ser gigantesco. Não. Você tem que ser bom lutador. Isso você já é. É claro que tem que pegar uma carcaça a mais, porque o jogo do Jon Jones é de wrestling. Ele troca muito bem também, mas ele precisa muito do jogo de queda, principalmente se eu pegar o Ngannou. Precisa muito desse jogo para colocar para baixo. Ele vai precisar de força, vai precisar de poder de isometria, beleza. Mas, pô, vai passar 2, 3 anos aí só malhando na academia, sem treinar tecnicamente o MMA em si? Ao meu ver, isso é um tiro no pé. Eu espero que o Jon Jones volte a lutar no máximo em dezembro, no mais tardar em fevereiro. Não deixe o tempo passar. A oportunidade é agora. E se não der para lutar pelo cinturão, cara, aceite a luta contra o Miocic. Na minha opinião, essa luta vale muito mais do que uma luta pelo cinturão com o Ngannou ou com o Gane. Mas e você? Qual a sua opinião? Você pensa assim como eu, que o Jon Jones está muito próximo de acabar se aposentando, nem lutar mais? Ou vocês acham que não, eu estou exagerado, e o Jon Jones está assim, com tranquilidade, com inteligência e vai subir na hora certa? Não deixe de dar sua opinião aqui embaixo no campo de comentários, se inscreva se ainda não for inscrito, deixa o like para dar aquela moral, deixa o dislike também se não gostar do conteúdo, tamo junto, valeu e até mais.